História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1, edições Vida Nova. Os principais apologistas. A tarefa de defender a fé diante dessa classe de ataques produziu algumas das mais notáveis obras teológicas do século II. E ainda nos séculos III e IV, não faltou quem continuasse essa tradição. De nossa perspectiva, entretanto, os autores que nos interessam no momento são os que primeiro enfrentaram essa tarefa, isto é, os que escreveram durante o século II e os primeiros anos do século III. Possivelmente uma das mais antigas apologias que chegaram a nossos dias é o Discurso de Diogneto, cujo autor anônimo, talvez Quadrato, parece ter vivido nos princípios do século II, pouco depois, antes do ano 138. Aristides compôs outra apologia que parecia ter sido perdida, mas que foi descoberta em data recente. Mas o mais famoso dos apologistas foi Justino, ou Marte, a cujo martírio já nos referimos no capítulo anterior. Justino tinha seguido uma longa peregrinação espiritual, indo de doutrina em doutrina até que se convenceu de que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Dele se conservam 3 obras, 2 apologias e o diálogo com Trifão, que consiste em uma discussão com um rabino judeu. Um discípulo de Justino, Taciano, compôs outra apologia sob o título de Discurso aos Gregos. Pela mesma época, Atenágoras escreveu uma defesa dos cristãos e outro tratado sobre a ressurreição dos mortos. Por volta do ano 180, o bispo de Antioquia, Teófilo, escreveu 3 livros autólico, que tratavam sobre a doutrina cristã de Deus, a interpretação das Escrituras e a vida cristã, tratando de refutar as objeções dos pagãos sobre cada um desses pontos. Todas as obras mencionadas no parágrafo anterior foram escritas em grego. No século II, no século III, o grande mestre alexandrino Orígenes escreveu uma refutação contra Celso, já citada, também escrita em grego, a língua latina. Os últimos anos do século II e os primeiros do século III deixaram-nos dois escritos apologéticos, parecidos entre si, e sobre os quais os especialistas não concordam acerca de qual teria sido escrito primeiro: a Apologia de Tertuliano e o Otávio de Minúcio Félix, que também já citamos. Todas essas obras são importantes porque é quase exclusivamente através delas que conhecemos os boatos e as críticas dos quais os cristãos eram objeto, e também porque nelas vemos a Igreja enfrentando pela primeira vez a tarefa de responder à cultura que a rodeia. Se Deus quiser, próxima leitura: Fé cristã e cultura pagã.